Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para gravar mais um pod cristão. Hoje estou só, mas estamos aqui com presenças ilustres para o nosso podcast. Mais uma vez nós estamos convidando essas pessoas e elas resolveram vir, né? Essas mulheres. As mulheres estão melhor que os homens, né, gente? Os homens estão meio falhando, mas as mulheres estão vindo com força total, né? Estamos convidando e elas aceitaram mais uma vez estarem aqui. Uma dessas pessoas vocês já conhecem, as duas, eu acho que vocês já conhecem bastante, já veio aqui mais de uma vez. Mas a primeira é a Leia. A Leia ela faz parte ali da Igreja do Bom Jesus, aqui de Barretos. Ela é a nossa anciã lá da igreja. Ela também está envolvida no Ministério Jovem. Na verdade, assim, né? O ancião ele cuida de todos os departamentos, né? Então participa um pouquinho de cada. Ela também está envolvida também nos Bravadores, ela é conselheira lá, né? Por mais que não tenha tanto tamanho assim, mas ela é conselheira lá. Também ela está engajada também no Ministério Pessoal, que é onde a gente trabalha com pessoas para levar o Evangelho, para ajudar a você que quer entender um pouco mais sobre a Palavra de Deus e tem um pouco de dificuldade. A Leia é o caminho para você aprender um pouquinho mais e ela vai estar disposta a estar te ensinando. A outra pessoa que nós temos também é a Marli. Marli, não é a Marley, mas é a Marli. Marli, ela está envolvida também no Ministério Jovem, Desbravadores. Ela também está engajada ali na Escola Sabatina, então ela cuida da sala ali que nós temos, né? O estudo dessas lições que nós fazemos aqui, da lição dos jovens, nós temos a lição dos adultos também, entre os adolescentes, juvenis, hall. E ela está envolvida também nesse ministério, onde ela tem que coordenar ali, ajudar também quem está ali participando também na Escola Sabatina. E ela também fez parte, né, do Missão Caleb, tá até com a nossa camiseta aí da Missão Caleb. E nós estamos felizes com a presença de vocês. Ficamos felizes por eles acertar mais um convite, né? Que é sinal que gosta de vir aqui ou porque está com trauma, tem que vir toda vez, né, para aprender um pouquinho. Mas é bom, nós estamos aqui também. Acabei esquecendo de falar, ó. Já pega a sua lição. Nossa lição 8 hoje. Se você não pegou ainda, pegue aí. Vocês querem falar alguma coisa? Faltou alguma coisa do currículo de vocês? A Marli entregadora, tá, gente? Entrega. Se precisar oferecer água, mas vem com o copo limpo. Não tem importância, mas se oferece água para ela de verdade, viu? Porque é um suador que dá trabalhar, já trabalhei de entregador. E a questão é difícil, não é fácil não, gente. É sofrido, né? Não é rapidinho assim, não é tão tranquilo como a gente imagina. A gente até esquece, às vezes, de até se hidratar também. Então, faltou alguma coisa? Não. Para falar de vocês aí, do currículo? Vocês falem um oi pra galera aí. E nós já vamos iniciar. Vocês querem falar alguma coisa? Vocês estão tímida hoje, né? Só agradecer por participar, né, do podcast. É sempre um prazer estar aqui. Ainda mais que é para falar da palavra de Deus, do Senhor, né? E a gente está sempre disposto e pronto para isso. Muito bem, então. Vamos iniciar. Quem que vai fazer a nossa oração inicial? A Leia? Eu. Ou a Marli? Marli vai fazer a nossa oração inicial. Então, oremos. Maravilhoso Deus, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor faz conosco, né? Por o Senhor estar aqui neste momento, nos ajudando, nos auxiliando, e venha estar também com eles, Pai, que estão assistindo essa live, que possa ser tocado pelo Divino Espírito Santo, que possa vir entender e buscar a Tua Palavra cada vez mais. Estamos aqui também, que o Senhor possa nos usar e chegar a cada coração. Fica conosco, nós te pedimos e agradecemos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, se você não pegou sua lição, já pega. Se você não tem a lição, não tem problema. Já abre lá em Êxodo 14, 15 e 16. Nós estaremos explanando e também aprofundando nesses capítulos para que você possa entender um pouquinho mais. Mas só recapitulando, para você que não assistiu ainda, nós estamos falando sobre a história de Moisés. Eu quase que eu errei o nome aqui. Nós estamos falando sobre a história de Moisés, sobre a questão lá do Egito, naquele período, como surgiu todas as situações. Para você entender mais, é só você acessar aí a nossa playlist. Nós temos aí desde de Êxodo 1, nós já estamos falando.
E você vai entender um pouco mais sobre a história, vai compreender algumas coisas, alguns detalhes que ficou, né, para você compreender. Obviamente que pode ficar alguma dúvida ainda, mas não tem problema, a gente vai tentando saná-las conforme nós formos fazendo cada podcast. E nós temos a nossa tirinha, e aqui nós improvisa tudo, hein? A nossa tirinha hoje ela só tem o título, que o título é No Deserto. E ali nós temos nessa imagem, como vocês podem estar vendo aí, que é uma travessia aonde tem ali uma ilustração, né, de uma pessoa vendada. E essa pessoa está vendada e a passarela, né, vamos dizer assim, que ela está caminhando, é transparente. Que é como se ela estivesse passando por um lugar aonde não tenha uma passagem, mas ela está conseguindo ali passar para o outro lado. E o que nós vamos entender nessa lição? Nós vamos entender nessa lição como que foi ali, após a libertação do povo de Deus, quais foram as situações que eles foram passando, quais foram ali os momentos que Deus foi trabalhando e ensinando para aquelas pessoas como deveriam ser. E a gente vai estar colocando também no nosso período, né, que nós estamos passando aqui hoje, né, que é o nosso cotidiano, o nosso tempo, né, pegando o gancho de lá e jogando para cá. Então vocês vão ter aí algumas ilustrações e alguns ensinamentos sobre isso. Alguém quer falar alguma coisa sobre sábado? Eu vejo aqui nessa parte de sábado, né, que ela está atravessando ali, ali é um precipício, né? Na verdade é uma coisa que ela não está enxergando, ela está com os olhos vendados. E aí eu lembrei do versículo, né, que fala lá em Hebreus 11, verso 1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E eu costumo sempre dizer, né, que a fé é, na verdade, você colocar o pé e depois Deus coloca o chão, né? Quando a gente tem fé, basicamente é isso. A gente está caminhando, mas na verdade a gente ainda não tem o chão, Deus coloca depois. E nossa vida, realmente, tudo que a gente vai viver, dependendo do Senhor, é um passo de cada vez, mas Deus vai colocando o chão assim que a gente vai caminhando. Muito bem, alguma coisa, Marli? Eu só coloquei, a Leia falou tudo, né? Que a fé é a confiança de que nós não vemos Deus, né? Então, se a gente confiar, se a gente ter fé, a gente está confiando, né? Então, para mim é basicamente isso. Muito bem, então vamos lá para o nosso domingo. O nosso título de domingo é Do Milagre ao Desespero, né? E aqui tem uma pergunta interessante para você que está em casa também possa refletir. É aquela assim, ó. Você já acreditou que algo extraordinário estava prestes a acontecer, mas acabou se transformando em um desastre? É aquela questão que a gente sempre pensa, né? A gente está pensando em alguma coisa para acontecer, só que de repente o que era para se tornar uma coisa boa se torna um desastre. Ou, né, é natural de nós termos expectativas no nosso cotidiano, criar aquela Vai dar tudo certo. aquela motivação, né, para aquilo que a gente vai fazer. Às vezes a gente tem uma viagem, às vezes a gente tem um emprego que a gente está buscando e está quase para dar certo e de repente dá tudo errado. E aí? Interessante que essa contextualização de domingo é o que a gente vai falar no cotidiano. A gente vai continuar falando na lição, tá? Só estou colocando as ênfases porque as meninas vão falar muito sobre essa questão para a gente poder entender. Essa pergunta, eu senti ela um pouco na pele, na oração que eu fiz sempre para Deus para arrumar um serviço. E aí, na hora que eu arrumava o serviço, era um desastre. E eu falava, Senhor, como assim? Né? E eu pedi, o Senhor me deu, que lição que eu tenho que aprender? E aí eu sempre tinha que tomar a decisão se eu ia ficar, né? Se a oração eu era obrigada a ficar ou não, porque Deus me respondeu. Então, assim, eu tentava ficar, mas sempre o negócio piorava cada vez mais. Mas isso foi uma lição para a gente ver, que às vezes Deus dá o desastre na nossa vida para a gente aprender. Talvez a lição que temos que tomar aí, aprender com esse desastre aí para poder enxergar
Deus mais próximo da gente, né? Porque às vezes a solução, se ele não dá os desastres, às vezes a gente não reconhece. E a gente só pode reconhecer quando a mão dele está posta. Porque às vezes ele responde a oração da gente naquele intuito da gente reconhecer. Ele está abençoando, né? Se ele te deu uma resposta, ele está te abençoando. Mas se precisa passar por um desastre tão grande para você reconhecer algo mais, então ficou isso, essas dúvidas. Então não foi fácil, não. Não está sendo fácil, né? Mas é interessante. Eu tenho aprendido muito com isso. E tenho enxergado muito em todos os serviços que eu estou passando. Então, cada uma coisinha eu aprendo um pouquinho mais. E é muito interessante. Isso mesmo. E a lição, ela continua nos dizendo que, além do que a Marli nos comentou, que nós temos, assim, vitórias, né? Só que essas vitórias, às vezes, não é como a gente imaginava, né? Igual a Marli, ela pediu o serviço para Deus, ela foi passando por vários, até que hoje ela está em um, que realmente está dando certo. Obviamente que todo o trabalho é sacrifício um pouquinho, né? Porque a gente às vezes precisa trabalhar muito, né? Ainda mais nos dias que nós estamos hoje, né? Mas nós temos ali a resposta. Só que a resposta, às vezes, ela vai fazer o quê? Nós vamos entender também sobre a lição sobre isso. Porque às vezes precisamos passar por umas situações. E aconteceu ali com o povo dos israelitas, passaram por essas situações. Mas por que eles passaram por essas situações? Nós também iremos entender na lição, tá? Fique aí, porque você não pode perder esse contexto. Só estou colocando as perguntas aqui e as meninas vão responder. E ali eles vão começar a o quê? A questionar. E quem que eles vão questionar? As meninas vão falar também. Então, assim, todo milagre, ele não precisa de ter audiência. Porque todo milagre, o primeiro é aquele que a gente sempre consegue fazer. Que é o primeiro. É você conseguir abrir os olhos todos os dias. É o primeiro milagre. E sim, sucessivamente, no nosso cotidiano, nós temos outros milagres. Só que também nós vamos entender que milagres também requer até algumas questões que podem acontecer ruins na nossa vida. Então a lição ela vai explanar, ela vai aprofundar nessas perguntas, nessas dúvidas que eu coloquei. Né? A gente vai estar respondendo, as meninas vão responder, depois qualquer coisa a gente vai respondendo também, se ficar alguma coisa. Mas assim, nós temos que estar preparados, porque a situação nunca será fácil. Sempre terá alguma coisa acontecendo. Então, basicamente isso é domingo, né? Eu coloquei alguns pontos só para a gente não aprofundar na lição agora. E agora nós temos a continuidade. Queria saber se as meninas querem falar alguma coisa sobre domingo ou já querem partir para segunda-feira, que a segunda-feira é com a Leia. Já quer falar segunda-feira? Quer falar alguma coisa de domingo? Eu acho que, basicamente, aqui, se eu for falar alguma coisa, eu já vou estar entrando na segunda-feira. Então, eu já vou ir para segunda-feira aqui, né? Que ali na parte de domingo fala do milagre ao desespero. E aqui na parte de segunda-feira já vai falar, né? Abandonados, né? E aqui a gente viu que eles saíram, né? Depois das pragas, a gente estudou e nessas semanas anteriores aí, a gente estava vendo sobre as pragas ali, que Faraó endureceu o coração até libertar o povo, até deixar o povo ir, né? E agora eles haviam saído do Egito, mas mal saíram e os problemas já começaram a acontecer, né? E aí eu vejo para a nossa vida também, né? Muitas vezes a gente sai de um problema e a gente já cai em outro, né? Normalmente acontece isso comigo, com você que está aí assistindo, né? Então, a nossa vida é isso. E aqui a gente vê um povo com uma fé vacilante, né? Uma hora eles estavam ali todos felizes ali por causa de uma vitória, de uma libertação. E agora ali, eles estavam, Deus conduziu eles ali, né? Estavam frente ao mar. E Deus, ele sabia que Faraó, ele ia, então, se arrepender de ter libertado esse povo e iria atrás deles, né? E agora? Frente ao mar, né? Não tem para onde ir, para onde correr.
E o povo, ao perceberem o que estava acontecendo ali, eles ficaram desesperados, eles esqueceram de todas as pragas, de todos os milagres lá no Egito que Deus havia feito para libertar esse povo, né? E então eles ficaram desesperados e nem lembraram do Senhor. Já começaram a reclamar ali de Moisés: por que você tirou a gente do Egito, né? Para a gente morrer aqui, e agora, né? O que vai acontecer? Então eles começaram ali, a multidão, elas desesperaram ali, se sentiram abandonados ali. E apesar disso, Deus ainda continuava com eles, né? E quando Deus abre o Mar Vermelho ali, né? E eles atravessam em terra seca. E após eles atravessarem ali, né, todo o exército de Faraó é consumido pela água, porque se fecha ali no caminho. E aí eles começam aquela festança ali, né, com Miriam, né, ali agradecendo a Deus por ter livrado eles desse, de todo o exército que estava atrás deles ali. E aí logo outro problema veio, né? E ali eles ficaram algum tempo sem água também, passaram 3 dias sem água. E quando eles encontraram a água, então a água era amarga, era imprópria para beber. E aí depois eles começaram de novo a reclamar, né? Como assim, né? E eles esqueceram tudo, esqueceram todos os milagres que aconteceu no Egito ali para a libertação deles. E agora também esqueceram que Deus abriu um mar ali para eles, né? Uma coisa assim impossível de acontecer. O mar ser aberto para que eles passassem em terra seca, impossível de acontecer. E eles esqueceram de tudo isso agora e começaram ali a reclamar novamente, né? E aí Deus, então, ele torna essa água ali própria para que eles bebessem. Então a gente vê que ali nesse deserto, para onde eles estavam sendo encaminhados, eles precisavam aprender a serem totalmente dependentes do Senhor. Porque assim, de dia não tinha quem ali tivesse a sombra, né, para que aliviasse o sol do dia do deserto. À noite não tinha o que livrasse eles do frio, que os esquentasse. E era Deus que fazia isso ali quando estava ali naquela caminhada rumo à terra prometida. E ali a água, né, que eles tivessem que beber, eles tinham que depender de Deus para isso também, porque eles não tinham uma fonte para isso. Ali a comida para que eles comessem, a gente vai ver também no decorrer dessa lição, tudo eles precisavam depender do Senhor. E eles estavam constantemente reclamando de tudo, de todos os problemas que aconteciam, né? E a gente olha para essa história e fala assim, nossa, que povo ingrato. Mas muitas vezes a gente, né, eu estava pensando em tudo isso, eu passo por tudo isso também, às vezes não, quase sempre reclamo também. E olho para essa história como se fosse eu mesma, né, passando por tudo isso. Quão ingrato nós somos, nós esquecemos fácil dos milagres. E nós precisamos aprender a ser mais dependentes do Senhor e mais gratos por tudo que Ele faz por nós. Muito bem. Falar alguma coisa, Marli? Nossa, a lei já explicou muito bem. Só queria deixar aqui a nossa contribuição aqui, no aspecto de que a Leia contou tudo para vocês aí, o que aconteceu lá, né, naquele tempo, naquele período, detalhadamente. E nós passamos pelo mesmo processo. Qual que é o processo? Nós acreditamos que Deus pode nos livrar e pode nos tirar dos nossos caminhos tortuosos e das nossas dificuldades. E aí Deus vai lá e nos livra deste caminho, nos mostra o verdadeiro sentido da vida, o momento que nós temos que estar seguindo, explanando e fazendo tudo conforme Ele nos diz para fazer. Só que aí chega a primeira dificuldade. Qual que é a primeira dificuldade? Colocar para exemplificar bem. Você está andando, sua moto estraga. E o dinheiro para pagar a moto? E você só tem a moto para ir trabalhar. E aí estragou o motor, vai ficar com mais de uma semana parado. Você fala assim, como eu vou trabalhar? Entra no desespero. Aí acontece isso, aí de repente aconteceu a primeira. Aí no mesmo dia você chega no trabalho e esquece o cartão para bater o ponto. E aí você chega lá no trabalho e fala, e agora? Vou ter que entrar atrasado. Segunda coisa. Isso é cotidiano, hein, gente? Estou passando só um ponto para quem trabalha em empresa, né?
Terceiro ponto, você começou a trabalhar e na primeira situação vem uma pessoa e te ofende de uma forma muito grande sem você ter feito absolutamente nada. E ali aconteceu o quê? A terceira situação. Primeiro, você teve a primeira situação, foi ali o seu material que você precisa para poder ir ao trabalho. Segundo, você esqueceu o seu ponto, né? Às vezes, em alguns lugares usa cartão de ponto, outros não, né? Mas você tem que bater o ponto, aconteceu alguma coisa. Terceira coisa, eu dei um exemplo da Leia mesmo, porque a Leia trabalha numa empresa grande e precisa. O terceiro ponto é as pessoas te ofenderem sem você ter feito nada. Tudo isso acontece de uma forma uma atrás da outra. E aí nós pegamos e colocamos assim, nossa, meu dia tá ruim. Aí você chega em casa e chuta o sofá sem querer. Machuca o dedo. Aí você já tem que ir pro hospital. E aí vira um transtorno de um dia completamente desastroso para nós. E a mesma coisa estava acontecendo lá. Então eu coloquei aqui para vocês essa situação. E quantas vezes nós vamos pensar, nossa, será que Deus me abandonou e foi para outra pessoa e falou assim, hoje é o dia do Jonas, acontecer tudo errado no cotidiano dele. Então isso nos remete ao quê? A entendermos a situação que eles estavam passando ali. E nós vamos entender uma coisa bem interessante sobre a questão do deserto, que vai ser até a Marli que vai nos explicar. Tá? Mas só para colocar minha contribuição, que é aquela questão. Aí passa esse dia ruim que nós passamos, todo mundo passa no cotidiano, que é aquele dia que dá tudo errado. E no outro dia parece que aconteceu maravilhas, parece que está tudo certo. Porque a gente é uma esquece situação... que Deus cuida daquele dia, né? Porque tudo que aconteceu de errado, na realidade, é uma coisa Deus tirando você de algo que poderia ser pior na tua vida. Eu falo assim, que às vezes eu reconheço Ele em cada momento da minha vida, que talvez aquilo aconteceu para que eu pudesse parar, né? E não continuar, porque às vezes o meu continuar possa dar ali um desastre maior na minha vida, ou na minha família. Então, às vezes, a mão de Deus, ela não pesa. A mão de Deus, ela ajuda a tirar a gente de situações que, às vezes, a gente não vê. Eu acho que no dia a dia a gente não enxerga. Mas as coisas de errado que acontecem é para a gente refletir. E né? assim, o Jonas usou aqui exemplos do cotidiano e tal, mas Exatamente. coisas simples. Mas pensa agora em um outro exemplo, né? Você tá com a sua família, pensa num pai de família, ou até eu, assim, que sou a mãe da família, né? Eu tirando meu filho de um lugar que Deus pede para que eu saia, e aí eu saio daquele lugar e eu vejo que os meus filhos vão passar fome. Eu vejo que os meus filhos não têm água para beber. Agora você imagina, você coloca no lugar desse povo de Israel, que agora eles estavam vendo ali, nossa, e agora? O que a gente vai comer? O que a gente vai beber? A gente sabe que durante o dia no deserto, o sol é escaldante. Ali você se queima, é muito quente. Agora, não conta tudo, senão a Marli não fala. Ela já começou. Então, assim, mas aí você olha para isso daqui, não querendo passar, mas sim, você olha para isso daqui, você vê ali, né, que você tá num momento desse, imagina o que você pensaria, né? É uma emergência que acontece, né? E aí você já abre, então, o espaço. Como a Leia disse aqui, vai lá, Marli, deserto, fala aí, é só né? vez. A Leia já entrou um pouquinho e é isso mesmo, realmente, como está o nosso deserto, né? Se hoje a gente não vê o nosso deserto, qual será a nossa questão aqui, o nosso deserto? Porque lá o povo de Israel, tudo que estava se passando, mesmo com Deus, e eu olho também na parte de Jó, que foi a mesma coisa que ele ter perdido, né? Tudo, ele também encontrou seu deserto, né? E não foi por acaso. Deus, às vezes, dá o deserto para a gente se queimar realmente, como você falou. Para a gente se sentir que a gente tem um Deus vivo ali. Para a gente se sentir que a gente não está só, porque a gente não está só. Ele fala para a gente que a gente não está só em tempo nenhum, e nunca a gente está só. Porque Deus ama nós tão incondicionalmente, que dele entregar seu filho para nós,
tirar os nossos pecados, ele nos ama tão grandemente que você acha que você está naquele deserto, mas ao mesmo tempo do deserto seu que você se encontra, Deus, ele está ali, protegendo. Às vezes eu falo assim, que um deserto que a gente se encontra, às vezes a gente não tem um alimento, já passei dificuldade, já passei depressão, e às vezes você está numa situação que você não consegue sair desse ponto, que a gente fala desse momento que a gente entra nessa parte de onde a gente está ali só nas murmurações, porque a gente chega uma época que a gente só murmura, a gente não agradece, a gente não vê algo, a gente não consegue enxergar. É um deserto tão grande que parece que a gente nunca vai sair de lá. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê, se a gente persistir aqui, a gente olha para Deus, né? Porque se torna uma emergência na nossa vida. É uma doença que se alastra, ou é igual a Leia falou, é um filho, uma passando uma necessidade, uma dificuldade. Mas se a gente olhar realmente, Deus ali está em volta. Ele manda alguém. Ele sempre manda alguém. Eu vi uma parte de um pastor, eu esqueci o nome dele, foi aquele que pregou semana passada na nossa igreja, e ele comentou uma coisa, ele estava no supermercado, tinha uma família, e a mãe estava assim, desesperada, ele sentiu no coração que ele deveria ter pagado aquela conta. E aí ele foi lá e pagou a conta, ele nem pestanejou, ele falou assim, não, senhor, se você está falando comigo, eu vou pagar aquela conta. E na hora que ele pagou aquela conta, a mãe chorou muito, agradeceu, e aí ele viu quanto aquela família estava precisando. Às vezes de um leite, de alguma coisa. Às vezes ela estava ali com dinheiro nenhum, só para ele comprar aquele tipo de alimento. E às vezes ela estava sem dinheiro para pagar uma água, uma luz. Imagina a gente sem água, gente. Imagina a gente sem comida. Como a gente fica. Quando a gente chega em casa, não tem o que dar para os nossos filhos, porque a gente não preocupa com a gente preocupa com o filho, com a família, ou com o outro do lado que a gente chega e a gente pode fazer algo para alguém. Então, que o nosso deserto seja sempre, não pensar no nosso deserto, pensar no próximo. E achei lindo uma parte que Deus fala aqui, né? Que ali ele fala, né? Que Deus, ele não deseja um relacionamento com base em milagres ou em nossa satisfação imediata. Ele quer que confiemos nele, independente das circunstâncias. A boa notícia é que Deus não se ofende com nossas queixas. Olha aí, já pensou se Deus a gente se queixasse, né? E aí ele falava assim, não, meu filho, você está reclamando, mas a gente reclama de barriga cheia. Mesmo que a gente passe qualquer dificuldade, a gente reclama de barriga cheia. Porque se a gente pensar igual antigamente, hoje a gente vê tudo, gente. A gente reconhece tudo. A gente tem famílias. E antigamente aquele povo, o que eles estavam passando? Eles eram escravos. Hoje, eu acho que a gente acredita que se a gente fosse escravo, mas a gente tem a oportunidade de não ser escravo. A gente tem essa oportunidade grandiosa de falar assim, eu não quero ser. Como eu vi que no serviço não estava bem, eu não quis. Mas Deus foi abrindo as portas. Deus vai abrindo as portas, mas é que a gente não confia realmente em Deus. Quando a gente basta confiar, ele fala, filha, eu vou te dar outro serviço, eu vou te dar outra oportunidade. Então, a gente tem que enxergar como Deus, ele trabalha na nossa vida, mesmo, e graças a Deus, assim, essa lição abriu mais assim, de ver que Deus, as nossas queixas, ele não leva para outro lado, porque ele podia falar, nossa, que filho ingrata, igual a gente olha para o filho da gente, mas que filho ingrato, por que está reclamando tanto? Eu dou tudo para ele reclama, né? E é o mesmo sentimento que a gente tem. Você acha que Deus não tem esse mesmo sentimento? Quando você dá para uma pessoa, ela não te fala nem obrigado, né? Uma ingratidão que você fala assim, nossa, a pessoa não fala nem obrigado para mim, mas a gente esquece que às vezes a pessoa esqueceu dali, a alegria dela foi tão grande que ela esqueceu de falar um obrigado. E a gente não sabe o que passa dentro das casas das pessoas, né? E naquele deserto, o que passava na cabeça de qualquer um? Qual era o desejo das pessoas ali? Porque elas desejavam algo. Elas foram para o deserto, mas elas desejavam algo. Elas tinham a intenção, elas estavam com alegria de ser libertas, porque todas as pragas que elas passou, se elas não tivessem alegria, elas não tinham aceitado, né, o cordeiro, não tinha feito, como é que eu vou falar a palavra? Tinha feito... Ai, Jesus, me ajuda aí.
Uma coisa interessante que eu acho também é que Deus, ele conhece o nosso coração, né? Que nem assim, que nem você falou. Sim. A gente não sabe o que o outro passa, a gente não sabe as intenções por trás de alguma coisa, né? Que os outros nos falam. Mas Deus, ele conhece o nosso coração, que é por isso que aqui, né, fala assim, que a boa notícia é que ele não se ofende com as nossas queixas. Porque ele sabe o que nós estamos passando, né? Que nem ele estava falando, né? Ver um filho passando fome ali no deserto, né? Era difícil para eles. E Deus sabia que isso era difícil para eles. E o interessante é que a gente tem um Deus que não é indiferente a todas as coisas que a gente passa aqui. Muito bem. É muito interessante a gente compreender todas essas questões, né? E nós vamos entender também quem que passou pelo deserto também. A história vai contar ali a partir de quinta-feira, tá? Fica aí para você saber quem é que passou pelo deserto também. E aí você vai entender também que não é só a gente que tem que passar pelo deserto. Faz tudo parte de um processo e toda uma ilustração para que possamos entender. Então, assim, para que a gente possa entender nosso cotidiano, o deserto que nós estamos passando hoje, desculpa, deserto que estamos passando hoje, dificuldades, né? Nós já tivemos relatos aí, testemunho de pessoas próximas que teve uma dificuldade. E a dificuldade, quando nós deixamos na mão de Deus, Ele vai auxiliar, Ele vai ajudar você de alguma forma. Obviamente que a gente às vezes quer que a nossa dificuldade ela seja resolvida com grandeza. E não é com grandeza, é com aquilo que a gente necessita. E às vezes nós confundimos essa situação. Obviamente, pessoal que está nos assistindo e nós que estamos aqui, nós já reclamamos para Deus muitas vezes. Falar, Deus, é só comigo que isso acontece? Eu já falei várias vezes isso para Deus. E eu tenho que contar esse relato também, porque a gente tem que testemunhar também sobre isso. Eu já reclamei muito para Deus. Falei, nossa, é só comigo? Será que é só comigo que acontece? Dá tudo errado, eu tento, nunca dá certo. Só que é aquela situação, né? Você servir a Deus vai te causar uma intriga e um ódio no inimigo que ele quer te ferrar de qualquer jeito. E a Marlino citou muito bem sobre Jó. A história de Jó, se a gente for aprofundar, até o pastor que foi na nossa igreja, ele falou sobre a questão de Jó. E a explanação dele foi bem profunda no aspecto que a gente não consegue compreender. Mas Jó, só para ilustrar, para que vocês possam entender, às vezes a pessoa não conhece, Jó era um dos homens mais ricos do mundo. E de repente você perde toda a sua riqueza, você perde toda a sua família, você perde tudo. E mesmo assim, ele continuava sendo um homem íntegro, reto e temente a Deus em meio a todas as circunstâncias. E na primeira circunstância que a gente passa, a primeira coisa que a gente fala, Deus, o que eu fiz de errado? O Senhor está me castigando. Então nós temos esse pensamento. E o deserto, a ilustração do deserto aqui, é para que a gente possa compreender que no deserto o que acontece? Deus não vê nada. É sol quente, de manhã, queimando tudo. À noite pode ser que esfrie de uma forma que a gente não está esperando, a escuridão aparece. Você, às vezes, tem um pouquinho de água, mas essa água ela vai acabando. E para quem tem que tomar, gosta de tomar água, começa a dar uma sede, você quer tomar água, você não acha água. É horrível. E aí você começa a ficar desesperado. Então, assim, a gente tem que entrar e compreender o que estava acontecendo com aquele povo, né? Aqueles israelitas. Que a gente tem que imaginar que não era só 3 pessoas, 4 pessoas, eram milhares de pessoas. Então ali, obviamente, que tendo milhares de pessoas, uma poderia estar auxiliando a outra, sim, e deveria estar acontecendo isso. Só que mesmo assim a ingratidão, ela começava a perdurar ali. Tudo, né? Porque o que acontece? Eles começaram a refletir o que eles tinham perdido, lá no Egito, né? Que por mais que eles eram escravos, a gente começa a querer aceitar o mundo também aqui. A gente começa a falar assim, nossa, mas está acontecendo tudo errado. Era melhor quando eu estava no mundo, porque eu não tinha essas aflições que estão acontecendo hoje. Então isso confunde um pouco a nossa cabeça, só que nós temos que compreender que tudo faz parte de um processo de aprendizagem para que a gente possa compreender quem Deus realmente é. E a gente precisa passar por essas situações, porque se Deus precisar de nós,
Se Deus falasse hoje, eu confio no Jonas, e eu falhar, ele vai se entristecer muito. Então, passar pelo processo que Moisés passou por 40 anos de trabalho ali, para ele pudesse entender qual seria o seu propósito, também faz parte. Qual vai ser o meu propósito também? Faz parte também. Imagina como Moisés estava, mesmo falando com Deus pessoalmente, gente. Aquele povo murmurando do lado dele e ele, meu Deus do céu. Não é fácil, não. Se a gente se encontrar mesmo no lugar. Imagina Deus falando com você e você repassando para uma multidão e a multidão gritando, falando. Qual que é o seu desespero? Né? Porque você fala assim, mas poxa, ninguém me ouve. Porque aquela questão, né? E a gente vê Ninguém... o amor dele por essas pessoas, né? Porque não é qualquer um que ia ficar no lugar ali de Moisés, ia suportar essas coisas. Muitas vezes ele se colocou na frente, não, né? Faz comigo, né? Se por acaso for para destruir esse povo, me destrua a mim, né? Eu prefiro perder a salvação do que esse povo perca. Então ele se colocou no lugar ali deles. Então assim, a gente vê o amor, né, ao próximo. E hoje, muitas vezes, a gente... que tá o perdido, outro, né? Se for pro outro se perder, melhor que ele se perca do que eu. Então, a gente vê como que a gente é diferente de Moisés. Muito, né? Muito. É isso aí. Então, basicamente é isso. Nós vamos entrar na nossa quarta-feira aqui, onde nós entramos no nosso momento hipertexto. E o interessante, nós temos várias perguntas. Eu vou colocar 2 perguntas aqui, que eu grifei. Uma delas é assim: qual foi o maior milagre que você já viu Deus realizar? Se você que está nos assistindo, deixa nos comentários aí. Qual foi o maior milagre que você já viu Deus realizar? Pode ser na sua vida, pode ser na vida de outra pessoa. Qual foi? Pensa aí, escreve pra gente aí nos nossos comentários. Uma outra pergunta: como podemos fortalecer nossa fé para manter a coragem, mesmo quando estamos rodeados por dúvidas e queixas? Coloca aí nos comentários também essa pergunta, essa resposta, na verdade, se você quiser, né? Fique à vontade. Como podemos fortalecer nossa fé para manter a coragem, mesmo quando estamos rodeados de dúvidas e queixas? E aí nós vamos responder depois para você, né? Ou a gente vai comentar também o que você deixar aí nos comentários. Mas um dos milagres que eu já vi Deus realizar foi da minha prima, Thalita. Ela teve um câncer, né? Ela faleceu já há alguns anos. Mas ela teve um câncer, onde esse câncer ela começou na lateral do corpo, ali próximo do fígado. E ela teve um aumento grandioso ali, se manifestou muito, né, o câncer no seu corpo. E ela chegou a um ponto que ela tinha que arrancar um pedaço da perna para que ela pudesse tirar onde estava infectado. Ela decidiu não retirar. E o interessante da história dela é que quando ela fez isso, ela não tinha assim se entregado totalmente a Deus ainda, né? A gente sempre tem, às vezes, alguma perspectiva, né? Que a gente está se encaminhando para Deus, mas ainda falta um gatilho ali para que a gente pudesse ir. E quando ela se entregou a Deus ali, ela teve ali a sua profissão de fé, né? O pastor chegou a fazer lá na casa da minha tia. E ela teve uma redução milagrosa do câncer, porque uma pessoa que estava grande, né? No aspecto corporal, por conta do câncer estar grande, né, no corpo, não conseguia andar, tinha que ficar totalmente sentada, dores, morfinas, que é uma dose, morfina é um dos remédios mais fortes aí para dores, né? E ela utilizou e ela começou a reduzir este remédio, ela começou ali a acontecer a redução do câncer dela, e ela voltou a ter uma vida, um cotidiano. Obviamente que passou-se alguns anos, aconteceu uma fatalidade, ela pegou um vírus aí que não conseguiram reverter e ela chegou a falecer. Mas ali foi um milagre, porque Deus deu mais uma oportunidade para que ela pudesse viver mais um tempo e ali ela pudesse entender e compreender o que Deus tinha feito na vida dela. Ela virou outra pessoa. Virou uma outra pessoa. Nossa. E ali foi realmente um milagre também, porque você ter um câncer que
te consumiu o seu corpo inteiro e ele te deixa seu corpo totalmente inchado e de repente acontece uma redução desse câncer, que foi médicos falando mesmo que estava acontecendo, e você começa a reduzir até o remédio da dor e você consegue viver mesmo com o problema ali, porque o câncer não saiu, o câncer estava lá, mas ela conseguiu viver. E conseguiu andar, conseguiu sair de casa, que antes ela não conseguia nem sair de casa. Então isso é um milagre. Isso foi um milagre que eu vi Deus realizar. Deus fez por completo? Fez. Deixou mais algum tempo ela poder viver. Ela se converteu, ela se entregou a Deus. E provavelmente... Ela pode aproveitar a vida que ela, né? Ela no céu. Ela até arrumou um namorado. Então, assim, a vida dela foi linda. Foi linda mesmo. Essa foi uma profissão de fé muito que a gente até viveu. A gente viveu. Participou na vida dela disso. E a gente viu como ela tinha muita fé. Né? Eu vejo isso na minha mãe. Que minha mãe teve um câncer também agressivo e a gente nunca contou para ela que ela teve um câncer agressivo. A gente sempre mentia. Ela não conseguiu fazer, ela fez todas as rádios, ela não conseguiu fazer a químio. A primeira químio ela passou muito mal, ela não conseguiu fazer. E Deus fez um milagre na vida da minha mãe. Minha mãe hoje não tem nada, graças a Deus. Já passou os 10 anos, né? Ela já não vai mais nem no hospital. E para mim isso foi um milagre. Porque ela tinha tanta fé, ela buscava curas em todas as coisas que os outros falavam. Ela plantou até a graviola. Porque falaram para ela que a graviola trazia a cura. Mas minha mãe foi de uma forma tão grande que ela acreditou no Cristo. Hoje ela chora tanto que ela fala assim, nossa, como eu amo esse Senhor, né? Como eu queria fazer muito mais por Ele. Então, você vê a gratidão que ela tem. Então, é a fé que ela tem, né? Move montanhas. Moveu o câncer dela e hoje ela está curada. Então, assim, é muito milagre que a gente passa na vida. Não é nem um só, é muitos. Nossa, tem tantos milagres da minha vida também, do acidente da minha moto, que eu tive um acidente. Também eu agradeci a Deus, porque a gente achou que não era nada, mas foi uma batida muito feia, né? Entortou o guidão, entortou a roda. Então, quer dizer, e eu fiquei viva, tive hematomas pelo corpo, né, por dentro. Então, assim, a gente vê realmente que Deus faz milagre na nossa vida, né? A gente transforma, né? E isso vai dando a atitude da gente querer ter mais perto desse Deus maravilhoso, né? Eu tenho um desejo de estar mais perto, então por isso que eu falo assim, quero que Deus volte logo. Imagina a gente estar próximo de Deus, né? O que vai ser a alegria, né? De ver os nossos entes queridos, todos nós. Nossa, isso não tem... Acho que não paga preço nenhum, né? Mas precisamos ter um pouquinho mais de fé, né? E confiar, né? É isso aí. E da outra pergunta, nós temos uma questão, né? Mesmo que nós tenhamos dúvidas, queixas, nós temos que fortalecer nossa fé. E é o único meio de nós fortalecermos nossa fé é estudando a palavra de Deus. Exatamente. Hoje, graças a Deus, né, nós estamos tendo muitas evidências comprovando a historicidade da Bíblia. Então, isso faz nos compreender também que realmente a Bíblia ela é verídica. E as pessoas elas estão tentando achar argumentos cada vez mais profundos para que a Bíblia não seja comprovada. Mas nós sabemos que tudo que está descrito na palavra de Deus tem acontecido. Até as profecias de Daniel, estava assistindo um podcast, até as profecias de Daniel está sendo comprovada que realmente é verídico os acontecimentos que estão por vir e o que vai acontecer. Então, assim, se você tem dúvidas, é igual eu já citei algumas vezes nos nossos podcasts aqui, se você tem dúvida e ninguém conseguiu saná-las, anota e pergunta para Deus no céu, tá tudo certo. Vai ter todo o tempo do mundo para responder tudo. Se tem alguma queixa, também vai lá, conversa com ele, briga com ele lá no céu. Mas não deixa de ser salvo, não. Não fica esperando as dúvidas transformarem em problemas para que você desista dos caminhos, porque você acha que Deus não está cuidando de você. Deus sempre vai cuidar de você. Ele só não vai cuidar de você se você não quiser. Então nós temos esse pensamento. E também para nós darmos continuidade, nós sempre temos a nossa rede semântica. Nossa rede semântica, a palavra, nós já comentamos vários, né? Mas agora vamos saber de cada um aqui.
A nossa palavra é deserto. Quando nós ouvimos a palavra deserto, o que vem à mente de vocês? Pode falar. Quer falar? Eu lembro das minhas crianças, né? Quantas vezes eles choraram de dor de madrugada, né? E aí ficavam noites chorando de dor, dava medicação e depois no outro dia a gente levava no médico. E aí a resposta do médico, a dor do crescimento. A dor do crescimento é normal. Para crescer dói, né? E aí que deserto eu vejo como a palavra que me vem à cabeça é dependência, né? E para que a gente cresça, às vezes a gente precisa passar pelo deserto. Crescer dói, realmente dói. Às vezes a gente tem que passar por muita dificuldade para que a gente possa se tornar mais dependente do Senhor, né? E o Jonas aqui estava falando sobre as dúvidas, né? Se você tiver dúvidas também, coloque aí também nos comentários. Não precisa de que você fique com essa dúvida até que Jesus volte, né? Porque Deus, ele não deixa com que a gente fique em dúvidas. Então, algumas coisas que a gente puder responder, coloque aí nos comentários. A gente vai até você com estudos bíblicos e a Bíblia te responde. Se você quiser saber, a Bíblia te responde, sim. E deserto eu coloquei aqui com a palavra de dependência. Quanto mais na dificuldade estamos, mais dependentes do Senhor a gente é. No meu deserto aqui eu coloquei, né, a escuridão, fé, né? Porque, como a Léa disse, não só a dependência traz a fé, traz a transformação em Jesus, a gratidão, porque pelo deserto você pode também se sentir grato. Por que não se sentir grato? Porque pelo deserto você pode reconhecer as coisas. Então, através do deserto a gente vê grandiosas bênçãos e grandiosas mãos de Deus na vida da gente, né? E também trazer o crescimento espiritual, que através do deserto você pode ter um contato com Deus maior, muito maior do que quando você está nos dias felizes, né? Porque às vezes nos dias felizes você nem lembra que Deus existe. E nos dias do deserto você lembra que há um Deus, né? Incrivelmente, deve a gente lembrar até nos dias da alegria que Deus existe, né? Mas a gente só lê quando a gente está naquele desespero mesmo, né? Triste. Só no momento triste, infelizmente. Muito bem. Coloquei aqui 5 palavras, não vou falar uma só. Coloquei momento de reflexão. Quando estamos no deserto, nós temos que ter um momento de reflexão. Não temos que ter, não. Temos um momento de reflexão. E uma autoanálise também do nosso cotidiano. Vamos dar continuidade para quinta-feira com as meninas. Vamos lá. Quer começar? Pode começar. Aqui fala sobre o título da lição de quinta-feira, é primogênito espiritual, né? E aí, como o Jonas estava falando lá, né? Tudo tem uma explicação, né? E tudo se encaixa. Na Bíblia, a gente não vai ver que tem, tipo, nossa, esse versículo aqui, ele tá fora do contexto, né? Não tem nada a ver esse capítulo com aquele outro, não. A gente vai ver que toda a Bíblia, ela se encaixa. E aqui a história de Israel, né, como primogênito ali, né, espiritual de todo o começo, né? E aqui fala assim, que ao se dirigir ao faraó, Deus se referiu a Israel como seu filho, seu primogênito naquele momento, né? Da mesma forma, Jesus, ele também veio ao mundo como o primogênito. Entre muitos, entre muitos irmãos. Jacó, o pai dos israelitas, ele teve ali os 12 filhos, né? Que ele é o pai dos israelitas. Ele teve os seus 12 filhos. E Jesus também, no seu ministério, ele chama ali os seus 12 discípulos. E a nação, a israelita, ela foi gerada por meio da saída do Egito. Jesus também, né? Ele saiu do Egito. O êxodo, ele foi marcado pela milagrosa abertura do Mar Vermelho. E depois disso, ali começam, assim, então, as tentações, né? Começam todas as provações ali. E Jesus também ali, quando ele é batizado, né? Ele sai das águas do batismo ali, ele vê então a voz do céu, né? Falando, esse é meu filho amado e quem me compraz. E o Espírito Santo em forma de pomba também, né? E aí a gente vê que após o batismo de Jesus, ele é levado pelo Espírito ao deserto. E aí muitas vezes a gente esquece disso, né? Nossa,
essa provação é Deus que me trouxe para isso, Deus que está me tentando. Deus nunca tenta ninguém. Nessa parte aqui, a gente começa a ver essa parte da história que Jesus ele foi levado, sim, foi permitido pelo Espírito que ele fosse tentado. Mas quem tentou foi Satanás, né? E muitas vezes a gente é levado para ser tentado, porque assim, muitas pessoas elas estão do lado do Senhor por conta de tudo que Deus fez por elas. Então, assim, a primeira dificuldade que acontecer elas não estão alicerçadas na fé de verdade. Eu estou aqui seguindo a Jesus porque realmente eu amo ao Senhor. Não, porque eu consegui certas coisas, porque Deus me deu isso, porque Deus me deu aquilo, por isso que eu sigo ao Senhor. Então, assim, onde que está baseada a nossa fé? Será que estão só nos milagres? E aí a gente vai para a história de Jó aqui, né? Que mesmo ali, perdendo tudo, como Jonas falou, perdendo todas as coisas, ele ainda tem a capacidade de dizer em Jó 13:15, né? Embora ele me mate, ainda assim eu esperarei nele, né? Forte, Embora eu não tenha nenhum milagre na minha vida, ainda assim eu vou servir a ele. E muitas pessoas não é capaz de falar isso. Muitas pessoas seguem a Deus somente pelos milagres. Nossa, se eu tiver um carro, aí sim eu vou para a igreja. Se eu tiver aquele emprego dos sonhos, aí eu vou para a igreja. Se eu tiver então isso e aquilo, aí eu vou para a igreja. Aí eu vou entregar os meus caminhos para o Senhor. E aí, né? E aqui é usado então esse exemplo aqui, né? De uma fé inabalável, né? Como o de Jó. Mesmo que eu perca a minha vida, eu não me afasto dos caminhos do Senhor, porque eu sei, né? Para onde eu vou. Eu sei que Ele vai me livrar de tudo isso. Eu sei que Ele me ama e assim pode fazer o que quiser. E mesmo que Ele não faça, eu não me afasto, porque a minha fé não está baseada em milagres, e sim no amor que eu sinto por Ele. Amém. Nossa. Eu vou falar só um pouquinho aqui, que a Leia já diz tudo e maravilhoso, né, Léo? Jesus, ele começou seu ministério dependendo do Pai no deserto. Imagina, né? Ele dependeu de Deus para estar no deserto. Então, o que a gente não tem que depender aí, né? O deserto é, por excelência, o lugar em que o nosso crescimento espiritual é pessoal, ele ganha vida. Quando a nossa vida física está nas mãos de Deus e ninguém mais pode nos salvar, nossa vida espiritual pode ser fortalecida ao confirmarmos nele, como a Leia disse, em Jó, né? Lindo, eu acho linda a história de Jó, ainda mais quando ele afirma o que a Leia falou para nós, né? Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Será que a gente tem essa confiança em Deus, assim, pode acontecer algo com a nossa vida, que a gente perder a vida por Jesus. Então, acho que se a gente perder a vida por Jesus, a gente está ganhando no reino dos céus, né? Então, a gente deve refletir mais nisso. Porque Deus, ele deu a sua vida. Como a gente pensa, gente? A gente não reflete muito nisso. Ele deu seu primogênito para nós, para nos salvar. E ele nada mais que quer que a gente só obedeça, que a gente só depende dele. Uma coisa tão simples e a gente não faz isso. E por amor. Ele fez tudo isso por amor. Cadê nosso amor? Né? Aí fica essa pergunta. Cadê o nosso amor? Será que a gente está alicerçando o nosso amor só em ganhos? Né? Então, Se for, não é amor. Não é. Exatamente. Muito bem. Mais alguma coisa? Não, ixi. Então, vamos lá. Já vou fazer Nosso tempo está avançado. Eu vou falar um pouco e já faço um gancho para sexta-feira. O contexto contexto de Jó nos fazem refletir em vários momentos. Se você não conhece a história de Jó, leia Jó inteiro, capítulo inteiro, o texto inteiro, o livro inteiro de Jó. Não acho que não é isso assim que fala, mas lê o livro inteiro de Jó aí. Você vai compreender a história de umas histórias maravilhosas. E aí nós vamos entender o quê? Que realmente o que a gente passa não chega nem aos pés que Jó passou. E nós temos que entender também que quando Jesus ele foi ao deserto ali, sendo tentado por Satanás, ele passou até um pouco mais, eu acredito, de dificuldade. Porque se a gente colocar ali que ele ficou 40 dias e 40 noites sem se alimentar, eu acho que a gente não conseguiria.
Eu acho que a gente já ficaria em doido, né? Bem doido já. Sem água Querendo nós passa discutir, brigar e tudo mais. Então, assim, Jesus ele demonstrou que mesmo ao ser batizado, porque ele tinha sido batizado, e ali houve uma comprovação, né? Porque a voz de Deus veio e o Espírito Santo ele foi representado por uma pomba para uma representatividade onde Deus falou que esse é o filho que me comprazo. Então houve um batismo. Então ali houve uma comprovação de que era filho de Deus. Só que mesmo sendo filho de Deus, ele passou pelo deserto. Porque tudo fazia parte de uma preparação para o ministério que ele tinha que exercer. E nesse ministério ele ia passar por essas dificuldades de tentativa do inimigo de fazê-lo desanimar de todos os momentos. Então você vai passar por um deserto onde você tem uma preparação para que quando surgir qualquer dificuldade no seu ministério que Deus propôs para que você fizesse, você não desista. A gente não pensa dessa forma às vezes, né? Mas o trabalho de Deus em nos educar, né? Ou nos tratarmos de uma forma mais especial, rústica, assim, né? Porque às vezes Deus acho que passa rasteira em nós também para nós dar uma caída de vez em quando, né? Dá uma tropeçada na calçada e fala assim, Deus tá me derrubando, o que eu fiz? Por quê? Porque assim, o ministério de Jó tinha alguma coisa de errado? Não tinha. Mas, para comprovação de que ele tinha um servo que estava a qualquer preço aceitando, mesmo com todas as circunstâncias, com todas as riquezas que ele tinha ali e tudo, ele teve que ser provado. E nós somos provados todos os dias pela nossa fé. E a lição ela tem ensinado muito, muito a mim no aspecto de que sempre tem que ajudar alguém. E eu posso contar para vocês que já apareceu, eu tô rindo porque já aconteceu mais de uma vez de pessoas pedirem ajuda para mim nos últimos meses que tem passado aí. Aconteceu, recentemente aconteceu, né? Até foi um amigo que pediu para uma desbravadora, pediu uma ajuda a mim. E eu acredito que é aquela questão, né? Quando a gente começa a estudar e a gente fala, né? Realmente, nós temos que ajudar alguém. E vai começar a aparecer um monte de pessoas, né? Então, assim sucessivamente. Mas o que eu quero dizer para vocês pulando para a nossa sexta-feira, para a gente finalizar, nós estamos com o tempo bem avançado ali. Mas, assim, aqui o título é Marche. E para quem fez ali, ou participou do Exército, ou participa dos clubes gravadores aí na Igreja Adventista, ou participa do escoteiro, né, que temos o clube de escoteiros também, vocês sempre têm que marchar. E quando vocês estão marchando, quando vocês vão executar a marcha ali, que é a Ordem Unida, não sei se é o mesmo contexto para questões do Exército ou para a questão dos escoteiros, mas vocês têm uma Ordem Unida para executar, e tem que ser executada de uma forma bonita, interessante, para que as outras pessoas possam estar observando essa marcha. Só que pode acontecer de errar. E para que você chegue na perfeição, o que precisa acontecer? Ensaios, né? Você precisa treinar. E nesse treino, você vai ter as suas dificuldades. Então, às vezes vai falar direita, você vai virar à esquerda. Às vezes vai falar meia volta, você vai virar, de vez de virar para o lado esquerdo, você vira para o lado direito. Vai falar cobrir, você cobre com o braço ao contrário. Porque você precisa ser treinado. E o marche é você ter que ser treinado. Então, o deserto ele é um treinamento. Coloquei na lição dessa semana como um treinamento. E a questão do amor, igual a Marlene citou, faz entender uma situação. Deus, ele é o amor. E eu queria falar desde o começo da lição, mas eu deixei para falar agora. Quando a Marli citou a questão do amor de Deus, que a gente vai tentando colocar lacunas para preencher uma descrição ou um significado para o amor de Deus, a gente não consegue. É um amor que a gente não consegue explicar. E quando você não consegue explicar um amor, é um amor real. Porque você não consegue expressar, tentando de todas as formas, colocar a palavra certinha. Não dá certo. Mas você não vai conseguir. Mas voltando na marcha,
a execução para que ela possa sair bonita, linda, num dia de uma apresentação onde você vai ter pessoas que estarão te julgando ali, os juízes estarão te julgando, você precisa treinar. Você precisa estar fortalecido. Porque na hora da execução, de fazer a ordem unida ali, você vai ter juízes, plateia e os que vão falar assim, vai errar, vai dar errado, você não vai dar conta, isso aqui lá, no meio da multidão. E isso nós vamos passar no nosso ministério. Às vezes você vai ter oportunidade de falar de Deus para alguém. Só que na hora que você começar a falar, vai passar alguém do lado e falar assim, ô, vem aqui, não sei o quê. Ou vai acontecer de você começar a falar, a pessoa vai começar a te questionar e às vezes você não vai conseguir responder todas as questões. Mas você pode dizer, não, pera que até amanhã eu consigo te responder. Pode acontecer. Então a gente precisa estar preparado. E para estarmos preparados, nós temos que fazer como acontece numa marcha. Você tem que estar treinado. Então treine. Se é necessário que você faça jejum e oração, faça jejum e oração. Porque às vezes nós precisamos disso para que a gente possa ser fortalecido. E o povo de Deus ali, eles passaram por várias situações até chegar à Terra Prometida. Só que para chegar ali, eles tiveram que passar por um trabalho, porque eles tinham um trabalho muito grande para fazer, que era o ministério. Então eles passaram no deserto todas aquelas dificuldades, todos aqueles momentos, onde eles titubearam, começaram a questionar a Deus, e fazia tudo parte de um trabalho, de um treinamento. Então você pode questionar a Deus? Pode, fique à vontade. É a mesma coisa que eu sempre vou falar. Você pode questionar, você pode discutir, mas vai sempre perder, mas não tem problema, continua tentando. Quem sabe um dia você perde menos, né? Não tem como perder, não tem como você ganhar. Mas assim, confie em Deus, por mais que você esteja passando por alguma situação ruim na sua vida, não desacredite, Deus está com você. E Deus não vai desistir de você. E a Bíblia responde. E a Bíblia responde. A Bíblia responde todos esses fatos. E nós estamos aqui explanando para você um acontecimento com os israelitas que acontece no nosso cotidiano hoje. Às vezes nós passamos por um mar vermelho aberto, que é onde a gente passa pela dificuldade grandiosa e Deus nos conduz por esse caminho. E após esse caminho a gente começa a passar por um momento de sede, 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 depois nós passa por fome, fome, fome. E aí nós respiramos e falamos, vamos continuar. Porque não é fácil, gente, é difícil. Nós queremos, igual a Marli falou, nós não vê a hora de Jesus voltar, mas nós temos que ajudar que Jesus volte. Então você também tem que ajudar Jesus voltar. E confie, por mais difícil que possa parecer, confie. Os erros nós iremos cometer, as falhas nós também iremos, porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Mas nós temos que confiar em Deus em todos os momentos e acreditar em tudo que Ele vai falar para a gente. Então, os ensinos bíblicos, lições, meditações, se você tem alguma outra meditação, se você tem algum outro livro que você está lendo, continue, prossiga, siga nos caminhos de Deus, não desista de nada, confie, porque Ele amou você de uma forma que você não consegue explicar. Você pode tentar, mas você não vai conseguir explicar. Então, assim, para mim finalizar minha fala e passar para as meninas darem a pontuação final aqui. As provações não vai acabar. Você pode ser batizado, você pode se entregar a Deus de todo o seu coração. As provações, elas não vão finalizar. Só vai ter fim quando Jesus voltar. Então, quer se preparar? Grude na palavra de Deus. Rola em Deus, que você só tem a ganhar. E por mais que seja difícil, as portas irão se abrir. E quando essas portas irão se abrir, os anjos do Senhor estarão te acompanhando a todos os momentos. Por mais que você caia para um lado, caia para o outro, você vai continuar se levantando e vai continuar no caminho. Que é o caminho que a gente sempre quer e que a gente mais persevera, que é a esperança que a gente tem, né? Que é a volta de Jesus.
E sim, você pode colocar a sua dúvida aí nos comentários. E se a gente não conseguir responder, leva para Deus também, tá tudo certo também. Eu acho que é mais válido você continuar segurando aí, leva para Deus. Eu também tenho algumas perguntas que eu quero saber de Deus, né? Mas porque tem coisas que o ser humano não consegue responder, né? Então é só presença divina. Mas brincadeiras à parte, tá, gente? Pode deixar aí suas dúvidas. A gente está disposto a tentar ajudar você. E se você quer conhecer um pouco mais sobre a palavra de Deus, quer ter um aprofundamento aí na sua região, sua cidade, ou até aqui mesmo em Barretos, nós temos igrejas dispostas a fazer estudos bíblicos com vocês, a estudar a palavra de Deus, né? Não precisa necessariamente ser a igreja adventista, pode ser uma outra igreja, você pode estar estudando a palavra de Deus também, tá? Só esteja aberto a conhecer. Deixe Deus entrar no seu coração, deixa Deus agir e deixa Deus te motivar a entender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Eu garanto a você que você vai começar a gostar tanto que você vai querer buscar mais e querer entender mais. Vou passar para as meninas para finalizarem, para poder falarem aí as suas considerações finais, para a gente poder finalizar a lição. Só queria expor um pedacinho que na parte de sexta-feira eu achei interessante. Porque nós, infelizmente, nosso pecado, né? Eles nos atrapalham muito, né? E a incredulidade, que fala que a incredulidade fala no nosso ouvido. Todo tempo a gente ouve, realmente a gente não é uma pessoa positiva, né? E se a gente deixar lá o nosso eu falar mais, a gente vai acreditar que as coisas mais ruins e piores vão acontecer com a gente realmente. E aqui essa parte fala que a incredulidade fala no nosso ouvido. Espere até que os impedimentos sejam removidos e você possa ver claramente o caminho. Mas a fé, ela insiste corajosamente em avançar, esperando tudo e em tudo crendo. Sem nele, se a gente não crê, nada vai ser resolvido, nada vai ser melhorado, porque a dependência de Deus, ela é perfeita. Quando você depende dele, você acha o caminho, soluções e abre as portas. Quando você fecha os olhos e só vê coisa ruim, ou algo acontecendo, ou alguém falando alguma coisa, você não vai achar esperança nenhuma e não vai ver nada, né? Você não vai abrir os olhos e ver nada. Mas quando a gente entrega para Deus tudo aquilo que está escuro, aquele deserto, aquela disposição, aquele medo, aquela dificuldade, Deus abre portas, Ele mostra pessoas, Ele vai te acalentar, Ele vai te acalmar, Ele vai trazer boas novas quando você realmente se entregar ao seu coração a Ele. Então, se a gente se entregar ao caminho dele e acreditar, Jesus vai te mostrar o caminho certo. Eu que gostaria de finalizar também falando que, assim, Deus sabe até onde a gente suporta, né? Cada provação que você está passando, Deus sabe que você suportaria. Senão Ele não deixaria. Tanto que na vida de Jó, né? Satanás, ele foi lá acusar a Deus. Falou assim, olha, tá vendo por que ele te segue? Porque ele é rico, porque ele tem um monte de filhos, porque ele tem uma vida maravilhosa, por isso que ele te segue. E aí Deus, então, olha para Jó e fala assim, pode fazer o que você quiser com Jó, só não mexa na vida dele, que ele nunca vai me abandonar. Esse homem aí é um homem de fé. Então, assim, se você está passando por um momento difícil na sua vida, você tenha certeza que Deus, ele olha... esse meu servo aí, ele consegue, ele tá comigo, não é por conta das coisas que eu posso dar para ele tá comigo porque realmente ele me ama. Então, se você passa por uma dificuldade, sinta feliz, porque Deus, ele realmente está deixando que isso aconteça para que fique provado, então, para as hostes do inimigo, que você tá com Deus, não é por conta só das coisas boas, mas por conta de que realmente você ama ele. Então, tudo tem um propósito. E se estamos passando por momentos difíceis, logo a glória vai vir, logo Deus nos dará então a vitória. E a gente possa esperar então em rocha firme, que a nossa fé jamais caia, que a gente jamais desista desse Deus que está disposto a fazer de tudo, que morreu no nosso lugar e jamais é indiferente a tudo que a gente passa aqui. Muito bem, vou pedir para a Leia finalizar com a nossa oração, para que a gente possa finalizar a lição de hoje. Oremos então.
Querido e amado Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor está sempre ao nosso lado. Nunca nos deixa, nunca desiste de cada um de nós. Está ao nosso lado mesmo nas dificuldades, nas alegrias, e que possamos também estar ao Teu lado, Senhor, nas dificuldades e nas alegrias. Que possamos basear a nossa fé não somente nos milagres, somente nas coisas que o Senhor pode nos dar, mas que possamos estar firmes e alicerçados realmente no nosso amor contigo. Estamos fechados porque realmente amamos, não porque recebemos ou porque temos isso ou aquilo. Que o Senhor possa fortalecer a nossa fé, possa estar conosco a cada dia e que possamos estar cada dia mais confiantes em Ti. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. E se você ficou com a gente até o final, queria agradecer mais uma vez por você estar nos assistindo. Se você não deixou seu like, já deixa seu like e compartilha com os seus amigos para que eles possam também entender um pouco mais sobre a história de Moisés. E queria convidar vocês para estarem com a gente na nossa próxima lição, na lição 9, com o título A Lei de Deus. Se você quer compreender mais sobre essa questão desse título, vem estar com a gente na nossa próxima lição. Tchau, tchau.